Então, meus irmãos, vamos dar continuidade, então, né, ao estudo da vingança, né? Eu tive um probleminha e acabou que deu tempo e aí a gente resolveu continuar em outro tempo, né? Em outra continuação. Então, meus irmãos, nós estávamos dizendo mesmo que muitas vezes a gente guarda, né, alguns sentimentos de alguém no nosso coração e aquilo ali fica juntando, né? Fica juntando na nossa cabeça e a gente não fala, né? Não tira assim, não vai lá, não vai conversar e fica só juntando, né? Às vezes alguém fala alguma coisa para nós, parece que alguma pessoa fala alguma coisa para nós, assim, sobre alguém. E a gente não vai ver o que é, se tá certo, se não tá. E a gente acaba levando aquilo a sério, né? Não procura saber se tá certo, se não tá. E aí acontece uma coisinha, a gente vai juntando, acontece outra coisinha, a gente vai juntando. E vai só piorando a situação, né? Em vez da gente fazer alguma coisa para poder buscar a verdade né? E logo a gente se considera aquelas pessoas como sendo nosso inimigo. Então, meus irmãos, a gente é falho em muitas coisas, né? Às vezes a gente não é inimigo de uma pessoa e acaba sendo por bobagem, por mera coincidência, né? Por causa de bobagem mesmo. Quando a gente vê que não, já somos inimigos assíduos uns dos outros por conta de maus entendidos. Então, vamos procurar buscar esse olhar direitinho, se corrigir, buscar se entender, né? Às vezes é bobagem à toa, né? Não é nada daquilo, porque cada um tem uma opinião de uma pessoa, opinião de algum assunto, então a gente não pode querer ironizar um assunto, alguma coisa, por conta de opiniões, né? Que cada um de nós temos uma opinião. E cada um de nós temos um inimigo de acordo com os nossos coração. Pensa bem, se não é. Se eu não gosto de uma pessoa, eu não gosto e pronto. Quer dizer, é um exemplo, né, meus irmãos? Porque eu, como espírita, eu preciso procurar domar os meus instintos, né? Porque vingança, ódio, ciúmes, invejas, tudo isso é sentimentos ruins que a gente precisa dominar, né? Então, a gente precisa procurar dominar em nós. Se a gente tem esse sentimento ainda contra alguém, é porque a gente não perdoou, entendeu? Então, Jesus pede que perdoe. Nós lemos na última parte, né, de Martins Peralva, desculpa, né, e não tinha, aconteceu o probleminha, acabou desligando, né? Nós vamos repetir a pergunta e responder. Poderemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? Resposta: Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não esconde as nossas faltas. Aquele que Deus pede, aquele a quem Deus, aquele a quem Deus, a quem, aquele que a Deus pede perdão de suas faltas, só obtém mudando de proceder. As boas ações são a melhor prece, por isso que os atos valem mais que as palavras. Quer dizer, se eu perdoei, então, muitas vezes, meus irmãos, junto com as minhas palavras, né, junto com o meu pedido de perdão, é preciso que junto deles eu faça algum ato de boa vontade da minha parte, né? Porque junto dele vai valer muito mais.
né? Se, por exemplo, tem gente que fala assim, eu perdoo, mas eu não quero ver aquela pessoa nunca mais. Então eu não perdoei, né? Então eu não perdoei porque, olha, como que você perdoa, por exemplo, um irmão? Vocês já repararam que quando a gente é criança, a gente não consegue ficar de mal do nosso coleguinha? A gente quer sempre brincar e não tem outras pessoas para brincar, então são só aqueles ali, a nossa população são aqueles amiguinhos ali, vizinhos, são aqueles coleguinhas da escola, são aqueles coleguinhas ali, os nossos próprios irmãos de dentro de casa, são os nossos primos, né? Ou seja, então a nossa população é muito pouca, né? A gente não tem como assim ter um mundo inteiro à nossa volta, né? Que a gente pode escolher assim, não, não é bem assim, não, né? Então a gente não tem assim tanta gente para escolher como amigo, né? Falar, aquele é meu amigo de verdade, eu quero brincar. Então, inclusive, a gente brinca em uma turma inteira junto, não é? E sem problema, sem dificuldade. A gente esquece todos os problemas naquele momento ali e não quer nem saber. No outro dia, mais brincadeira e mais brincadeiras, né? E é assim que a gente devia levar a vida, todo mundo, né, meus irmãos? Não com brincadeiras, mas com perdão, né? Esquecendo as faltas, fazendo tudo que está no nosso alcance para que as esquece para que aquilo que a gente tem de errado conosco se esvaziem sozinhos, sem que a gente perceba. No meio de uma conversa e outra, acaba aquele rancor, aquela mágoa e pronto. É assim que deveria ser, né? A gente deveria ter tempo de chamar os vizinhos para comer um bolo, né? Igual antigamente, hoje não pode mais, porque todo mundo está super ocupado, todo mundo trabalha, ninguém tem tempo de mais nada, né? Ninguém nem olha na cara do vizinho quando entra num elevador, é bom dia, boa tarde, boa noite, e cada um vai olhar seu celular, ou cada um vai olhar o que tem que olhar dentro de uma bolsa. Não, ninguém tem tempo, não, nem de uma conversinha. Né? Ô, vizinho, como é que você tá? Você tem um tempinho para mim? Não. Ninguém tem tempo nem para a família, né? Vai ler celular, vai ver celular na mesa, né? Na sala, na mesa de jantar, de almoço. Vai para o quarto, não vai nem ler revista mais, vai ver celular. Então, meus irmãos, tudo é celular. Vamos ter mais consciência, viver em família, vamos aproveitar, ter mais amizade, conversar mais, né? Se juntar como amigos. Vamos movimentar mais, gente. Vamos esquecer um pouco a modernidade. Deixa a modernidade para o trabalho. As amizades precisam ser cada vez mais reforçadas. Se eu preciso de um amigo não vai me ajudar pelo celular. Eu preciso de um amigo pessoalmente, como que faz? Se eu preciso de um abraço amigo, como que meu amigo vai me dar um abraço? Pelo telefone? Não, muito obrigada. Esse abraço não tem o amor, o calor humano. Não dá para perdoar com esse abraço, né? Esse abraço online, não, isso não existe no coração de Deus. Deus não permite isso, não. Isso daí, meus irmãos, é para nossas atividades de trabalho, não para nossas atividades humanas. Deus pôs aí o progresso para crescer, para evoluir, para o nosso progresso humano, mas para o nosso crescimento, mas para a nossa evolução humana, não. Para a nossa evolução humana, é calor humano que nós precisamos.
é amizade, é ter mais amizade uns com os outros. Porque se eu ouço uma fofoquinha pelo celular, isso vai espalhando, e é todo mundo. Não, não, meus irmãos, vamos trabalhar mais o perdão, vamos esquecer as fofocas, vamos mirar mais no Evangelho de Jesus, na fé, para nós esquecermos mais as maldades humanas. Por isso que está acontecendo muita coisa ruim, para a gente poder se focar mais na nossa fé, nas coisas boas, para nós pensar mais em Deus, né? Porque quando a gente pensa bem, meus irmãos, se está tudo bem, a gente esquece até de rezar. Olha que situação que nós chegamos. A gente levanta de manhã e sai correndo para tomar um café, toma um café ali correndo e já pega as maletas, as bolsas e vaza, vai correndo para o serviço. Gente, não é assim que a gente pode fazer, não. A gente precisa fazer uma prece antes de sair. A gente precisa levantar e antes de levantar da cama, fazer uma prece, agradecendo pela noite boa que tivemos, pedindo a Deus que o nosso anjo guardião vai na nossa frente, nos protegendo, limpando as coisas ruins, negativas que estão na nossa frente. E nós não fazemos isso. Nós não vamos deitar sem. Nós temos o cúmulo de deitar sem fazer uma prece. Mas, meus irmãos, quanto mais fazer para os nossos irmãos, quanto mais para os nossos inimigos, né? Se a gente orar para nós, perdão, pede para. Gente, vamos fazer prece. Se a gente orar para o nosso inimigo, então, melhor ainda. É a melhor prece que nós podemos fazer. Olha, Emmanuel, né, o mentor espiritual do Chico, quando ele esteve aqui, ele fala